Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu falo do Rio de Janeiro e esse é o meu primeiro vídeo do canal. Eu vou fazer hoje uma receita com vocês, mas aqui a gente vai fazer várias outras coisas, artesanato, vocês vão participar comigo do meu dia a dia e eu espero que vocês sintam-se à vontade. Se gostar do meu conteúdo, curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Aqui é a sua casa, sinta-se em casa. E é um pedacinho da minha vida que eu vou postar aqui com vocês, das minhas receitas, de trocas que a gente pode fazer. E aí me diz, de onde você está falando? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber até onde eu estou alcançando vocês, né? E hoje a gente vai fazer essa receita de bolo de coco com flan, que é uma receita da minha mãe e foi dada por uma grande amiga dela de muitos anos. Eu espero que vocês gostem. Eu nunca vi essa receita por aqui, mas ela é muito saborosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vem comigo para fazer essa receita. Vamos para a nossa receita, pessoal. Aqui eu tenho 3 ovos. Aqui são 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu tô usando margarina e ó, bem cheia, tá? Ela não é rente não, bem cheia. Aqui eu tenho um copo e meio de açúcar. Esse copo é de 180 gramas, tá? Porque na medida da receita da minha mãe era um copo de geleia de mocotó. E aí eu fui pesquisar e ele tinha 180 gramas, então eu medi aqui 180 gramas, depois mais 90, que é metade, né? Então um copo e meio, e aí deu 270 gramas de açúcar. Isso é para massa. Depois eu vou acrescentar a farinha de trigo, que também é um copo e meio, então 270 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho uma pitada de sal, que deu mais ou menos meia colher de chá. E uma colher de sopa de fermento em pó. Então, primeiro a gente vai bater essas coisas aqui, né? Os ovos, o açúcar e a manteiga. E depois eu acrescento a farinha, o sal e o fermento. E aí eu vou precisar de uma caixinha de flan de baunilha. E aí eu guardei a caixinha porque aqui fala que a gente faz ele com meio litro de leite e uma colher de açúcar. Só que na receita a gente usa 1 litro para um pacote. Então, aqui vai um pacote de flan de baunilha, 1 litro de leite e 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui manda uma, mas na receita da minha mãe vão 2, tá? Porque eu tô usando 1 litro de leite. E aqui o preparo é conforme a caixa. Aí eu vou ferver com leite. Depois que levantar a fervura, eu deixo ferver por mais 2 minutos e apago o fogo. E aí eu vou fazendo o processo com vocês. E aqui eu vou precisar também de um coco grande. Esse meu coco, assim, confesso que eu não peguei grande, não. Eu cheguei, peguei um coco lá no sacolão e pronto, né? Não medi, não vi se ele era maior de todos, mas ele deu 185 gramas. E aí eu ralei ele no ralador, pode passar no processador. Eu prefiro ralar assim, né? Porque ele fica mais compridinho. Eu acho que pode fazer com o coco seco em flocos, que dá certo, mas eu não achei. Se eu tivesse achado, eu teria feito com ele, até para testar a receita. Mas a minha mãe a vida toda usou o fresco. E vai também depois, por último, por cima do coco, vai o leite condensado. Então, eu vou começar a bater a massa e aí vou mostrar para vocês o passo a passo. Então, aqui, pessoal, eu dissolvi o flan, ó, com um pouquinho de leite primeiro e o açúcar. Então, mexi bem e agora eu vou misturar essa mistura no restante do leite. Não reparem a minha leiteirinha não, velhinha. E aí eu vou botar aqui, tá tudo frio. Agora eu vou levar para ferver, depois que levantar a fervura, 2 minutinhos e apaga o fogo e reserva. Aqui, pessoal, a gente vai mexendo, tá? É como manda na embalagem lá. Na embalagem manda a gente ficar mexendo sempre. Então, a gente vai mexendo até ferver. Aí ferveu, apaga o fogo. Isso aqui tem que ficar mais líquido do que manda na caixa, porque na caixa a gente
apaga, né? Bota no potinho e pronto. Vai virar um flan. Esse aqui não, tem que virar um cremezinho mesmo, para colocar por cima da massa do bolo. Então, eu aqui bati 3 ovos, o açúcar, né, 270 gramas, e as 3 colheres de sopa de margarina. Agora eu vou colocar a farinha. Eu não peneirei não, pessoal, porque eu abri hoje o pacote, então eu não peneirei. E aqui eu vou botar o sal e vou bater mais um pouco. E por último, o fermento. Terminar de bater na mão para misturar o fermento. Aliás, eu devia ter misturado com fouet, que faria menos sujeira. Mas já foi. Ela fica uma massa bem pesada mesmo. É isso aqui. E ela é bem pouquinho mesmo. Vocês repararam que ela não leva leite, porque a gente vai acrescentar o flan ali. E aí agora na montagem vocês vão entender todo o processo, né? Do flan e do coco, do leite condensado. Essa é uma ótima opção pro Dia dos Pais agora, né? Já tá chegando o domingo. E aí, agora eu vou misturar o fermento, uma colher de sopa. E ela não é uma receita tão cara, porque a gente olha e pensa logo, o flan, o leite condensado. Eu paguei R$5 na caixinha do flan. Então vai uma caixa, né? 1 litro de leite, uma de leite condensado e o coco ralado. O coco ralado eu também paguei R$4. Então, assim, acredito que tenha saído num total de uns R$20 desses materiais, né? Depois eu vou somar direitinho para vocês verem. Então, agora eu vou colocar na forma. Então, aqui eu vou colocar, ó, a massa no tabuleiro. Esse meu tabuleiro, ele tem 20 por 31 por 5 de altura. Despejo a massa aqui. E vou espalhar ela no fundo, ó. Vocês vão ver que a impressão que é pouca massa, mas é isso mesmo. Porque esse bolo, ele vai formar uma camadinha dessa massa por cima. O flan vai virar um creme, né? Bem cremosudo, assim, bem molinho, junto com o coco.
Espalha bem ela, nivela. E eu forrei esse tabuleiro, pessoal, com papel manteiga. Passei manteiga nele. Pessoal, aqui meu telefone parou de gravar. Eu joguei todo o conteúdo do flan, né, que eu fervi, joguei aqui. Então, isso altinho aqui é a massa, né, que ela dá uma subida. Então, joguei todo o conteúdo aqui, 1 litro, né, do flan, e por cima o coco ralado. E agora eu vou jogar o leite condensado aqui por cima, tá? Vou abrir a latinha e vou jogar para vocês verem a caixinha. Que pena, pessoal, meu telefone parou de gravar. Aqui, ó, vai uma caixinha inteira, ou uma lata, né? E aí eu jogo tudo até acabar, por cima do coco. Então, aqui já tinha massa no fundo, né? Que foi a última coisa que eu gravei. Aí, aqui eu joguei por cima da massa o flan. E aí, a massa começa a subir. É assim mesmo, tá? Porque ela vai se entranhar com esse flan. E aí, vocês vão ver que fica um bolo bem cremoso. E aí, por cima desse coco, vai a caixa inteira do leite condensado. Ó, todinha. Aqui por cima. Ai, Dani, esse bolo é doce. É um bolo para se comer gelado. Quente, ele é bem doce, mas ele geladinho fica sensacional. E para quem gosta de doce, ele é um bolo meladinho, assim. Agora, ele dá para rechear. Minha mãe fez uma vez recheado com ameixa, fez uma compota de ameixa. Ficou sensacional. Ó, e agora eu vou levar ao forno a 180 graus até ficar douradinho. E depois eu mostro o resultado para vocês. Tá quase na hora de tirar, ó. Tá dourado. E aí são mais uns 2 minutinhos e já tiro. Olha, pessoal, acabei de tirar do forno. Ficou 35 graus. Isso aqui, ó, é a massa do bolo que sobe quando assa. Então, quando ela assa, fica assim, o coco. Aqui a gente consegue ver o leite condensado. E assim que esfriar, eu corto para vocês verem. Então, pessoal, aqui ele já esfriou, eu coloquei na geladeira, levei para gelar. Então, aqui, ó, é só ir soltando ele do papel pra gente poder cortar e servir. Ele fica grudadinho, você vê que ele fica até com a aparência de uma queijadinha, né? Então, pessoal, aqui cortei alguns pedaços para vocês verem, ó, que dá para cortar direitinho, embora ele fique bem cremoso. E é por isso que aquele flan vai todinho em cima da massa. Esses pedacinhos que a gente vê aqui é a massa do bolo, que mistura com o flan, olha, ela se mistura com o flan. E aí vira essa cremosidade, é como se um bolo já saísse todo recheado. Aqui é o coco, ó. Tá vendo? E essas partes aqui é a mistura da massa com o flan e o leite condensado. Vamos provar? Olha, gente, cortei aqui, ó, pra gente provar. Então aqui, ó, é só coco. Tem a cremosidade dele, ó. Que delícia. Eu tenho uma tia que ela ama coco, inclusive hoje é aniversário dela, 9 de agosto. Então, tia Neuza, ó, dedico a você. Feliz aniversário, saúde e paz. Vamos provar, gente? Fantástico. Façam. Ele gelado é perfeito, gente. Olha.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita, né? E eu quero agradecer por vocês terem ficado até o final comigo. Se gostou, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho, né, para receber as notificações do canal. E que vocês tenham um final de semana abençoado e que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero dedicar esse primeiro vídeo a quem me apoiou, né, meus familiares, minhas amigas que me incentivaram. E quando elas verem esse vídeo, elas vão saber que são elas. E eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Segunda-feira a gente volta com muito mais. Um beijo, fica com Deus. Tchau!